Tá para seguir. Bom, vamos lá. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida dos irmãos, sobretudo do pastor Ronaldo, do pastor Eliseu, dos meus amigos, pastor Gilson, que tem sido um amigo mais chegado que irmão. Cheguei na Advec há um ano e pouco e ele realmente tem sido uma ferramenta de Deus para nos ajudar, tem sido boca de Deus para minha casa e para minha família. Obrigado, pastor Gilson. A sua vida e a vida de sua família realmente nos engrandece muito. Divanei, você tem sido um amigão, viu? Muito obrigado. Irmão Ivan, lá da Praça Marco Aurélio, obrigado, as suas imagens vão ser usadas aqui e, como eu disse, vou repetir, esse slide foi feito praticamente pelo pastor Gilson, e aí a gente está usando ele aqui da benevolência do pastor Gilson, tudo que ele montou, a gente vai trabalhar aqui agora nessa lição. A gente hoje vai tratar a lição de número 8, que é Naum, Consolador de Judá. A gente segue agora, vamos ver se agora não sou eu que estou aqui errando. Ah, tá, pronto. Bom, os objetivos da nossa lição, está aqui, saber que o juízo de Deus sempre vem sobre aqueles que praticam o mal, não adianta. O texto bíblico vai dizer que o pecado vai te achar. Compreender os eventos que ampliaram o distanciamento já existente entre os reinos do norte e o reino do sul. E, por fim, entender que quando a ira de Deus vem sobre aqueles que são arrogantes, eles são reduzidos a pó ou a nada. A gente segue com essa dica para estudar os livros, sobretudo os profetas, e aí, é claro, não apenas os menores, mas também os maiores. Essa dica aqui é do pastor Gilson, o comentarista colocou lá no comecinho, na primeira lição, se eu não me engano, ele colocou algumas dicas, mas ela se resume aonde, para quem e quando. Aqui o pastor Gilson deu uma esticada nessas dicas e ajuda bastante a gente. Tem um contexto histórico do profeta, onde, o lugar que ele está, para onde ele vai, quando, que é o tempo que ele está inserido, por quê, qual o motivo dele ir proferir o vaticínio da parte de Deus, qual é o método que ele usa, quem os personagens envolvidos que são bons ou ruins, e o que? O conteúdo da sua mensagem. A segunda coisa é as informações da vida do profeta. A gente tem ali Amós, que era um profeta do campo, Isaías, que era primo do rei, a gente pode dizer que era um profeta palaciano, e Jeremias, que é um levita. Amós, inclusive, isso aqui é bom, inclusive, para a gente lembrar que Amós, ele não era profeta, não era da escola de profeta, mas ele se levanta para poder tentar instigar ele e tentar fazer com que ele cale a boca, e ele vê, ele fala, não, eu não sou profeta, não sou da escola de profeta, mas quem mandou profetizar foi Deus. Então, eu não sei de onde você saiu, mas eu sei que se Deus te deu uma profecia, não cala, não, entrega. A Mazia vai se levantar, mas liga não, segue em frente. E a gente tem que fazer várias leituras do livro para poder assimilar aquilo que Deus quer nos ensinar. A gente lê uma vez, lê duas, três. Quando você lê 10 vezes um livro, você vai aprender muito. Nas faculdades, por aí, os professores mandam ler de 10 a 15 vezes um livro para que você possa assimilar detalhes daquela escritura. E aí o pastor Gilson também coloca isso aqui para a gente, buscar a mensagem para os seus interlocutores. Aí você vai conhecer quem é que está nos arredores de todo aquele contexto ali. E por fim, aplicar em nós, que é aquilo que a gente diz que é o primeiro lá, que é o texto onde ele estava, na geografia, no seu lugar, na sua época, que Deus queria, depois aqui. Então, primeiro lá, depois cá. Aí a gente aplica em nossa vida, que é a última coisa a se fazer, que é exatamente trazer para os nossos dias atuais. E aí tem aqui, dentro dessa temática de Naum, a gente está aqui, ó, pecado versus renúncia, arrependimento versus restauração. A denúncia é o que o profeta faz, que é identificar a situação em relação aos problemas, os pecados, baseado na lei do Senhor, que era toda a base dos profetas, era a lei de Deus, era a base dos profetas. E aí ele faz um chamado ao arrependimento, que era para a pessoa mudar de rota. E eu disse, repito, a gente quando sai de casa, às vezes não conhece o lugar, coloca lá no GPS para nos ajudar a chegar, né, no lugar, na direção. Eu digo que o céu também tem um GPS para cada um de nós, quando a gente erra, o GPS fica recalculando a rota. É isso que o profeta faz, vai lá e fala assim, você está na rota errada, você precisa mudar de rota, que é o que a gente chama no processo da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é exatamente as 4 fases. O primeiro, Deus nos ama; segundo, Jesus nos justifica; terceiro, o Espírito Santo nos conduz; o quarto, a gente precisa fazer a nossa parte de dizer não. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter a regeneração de dentro para fora, e aí a gente vai estar sempre errando. Não adianta Deus nos amar, Jesus Cristo nos justificar, o Espírito Santo nos conduzir, nos consolar, se a gente viver aceitando tudo aquilo que não presta na nossa vida. Aí a gente nunca vai estar na rota que Deus quer. Por fim, quando a gente reconhece, tem uma restauração, porque Deus sempre vai nos conceder uma nova oportunidade. A exemplo de Jonas, os marinheiros ouviram, a natureza ouviu, e o profeta não queria ouvir a voz de Deus. Mas é importante que a gente esteja sensível para entender e ouvir a voz de Deus, e assim haverá restauração, porque o amor de Deus, ele está sempre latente a nos abraçar novamente. Aqui tem os objetivos do livro. O principal objetivo de nós foi consolar o único profeta que exatamente
ele não traz uma sentença de julgamento para o povo de Deus, e sim uma sentença de consumo em relação ao feroz inimigo, que eram os assírios. O seu recado profético, aqui parece até aquela história do pentecostal, eu tenho um recado da parte de Deus para te entregar. No recado profético, não revelou detalha todos os detalhes do plano divino para destruir e devastar Nínive. Mas se você ler, você vai perceber que realmente está detalhado tudo aquilo que Deus quer e fez com aquela cidade. Tanto que a gente chama isso de também dessa linguagem de Naum, de uma linguagem poética, que ele usa termos, parece de uma literatura poética. Então, ele revelou tudo isso e aí Nínive foi totalmente destruída. Essa mensagem foi entregue ao povo de Judá, a fim de lembrá-lo da soberania de Deus sobre todas as nações. Ou seja, Deus é soberano independente do poder que você tenha. O povo era poderoso, eles tinham um alto poder e eles achavam que estavam imunes. Mas mesmo assim, Deus foi até eles e não tolerou o pecado deles por muito tempo por conta da ação deles. O que é pilhagem? É roubo, é furto, é tomar o bem ali. Eles faziam isso. E violência, que eles eram muito cruéis. E respeitando suas administrações de justiça, ou seja, a maneira que Deus queria que a gente pudesse viver. E aí eu fiz um esquemazinho aqui bem rápido, que é de Naum. Eu digo que Naum é um livro 3D. No capítulo 1 a gente percebe que o profeta ele decreta. No capítulo 2 a gente percebe que o profeta descreve. E no capítulo 3 a gente percebe que o profeta defende aquilo que ele faz. Então, por que 3D? Porque ele decreta, ele descreve e ele defende. E aí a gente vai perceber aqui como faz isso. Primeiro, decreta. Ele decreta o julgamento. Aí você vai ver no capítulo 1, ele começa com o salmo de louvor e depois ele anuncia o castigo dos inimigos. Naum, capítulo 1, verso 12, esse vai lá. O Senhor é um Deus zeloso, mas além de ser zeloso, ele também é um Deus vingador. O Senhor é vingador, ele já afirma, o Senhor é vingador e cheio de indignação, ou seja, o Senhor está indignado com a posição e a atuação daquele povo. Aí ele segue dizendo, o Senhor se vinga de seus adversários. Aí ele começou a já chamar eles de adversários. Quem se opõe à vontade de Deus se torna adversário de Deus, inimigo de Deus. E guarda a ira contra os seus inimigos. Aí a gente faz uma pergunta, quem são os inimigos de Deus? Todos aqueles que se opõem à vontade de Deus. Quem entendeu, diga amém. E ele segue, no capítulo 8, mas acabará de uma vez com o lugar de Nínive. Isso acontece com quem não entende a vontade de Deus. Deus acaba de uma vez para poder botar as coisas no lugar do jeito que ele quer. Como ele vai fazer? Com uma inundação transbordante até para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. Isso aqui também é uma linguagem poética. Ele está dizendo, por mais que eles tentem se esconder de Deus, Deus vai achar eles e vai dar cabo à vida deles para terminar com aquela história de sem vergonhice. Aí no capítulo 1, versículo 15, ele faz exatamente aquela parte do Deus zeloso, Deus vingador em relação às boas novas. Ele diz, ó, os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz, estão sobre os montes. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpra os teus votos, porque nunca mais o ímpio te invadirá. Ele está falando assim, você precisa voltar a viver normalmente, em paz, porque a sentença de Deus está chegando e vocês vão ter liberdade para voltar a adorar, voltar a viver uma vida digna, sem medo, porque eles viviam com medo da opressão do povo assírio. E aí ele termina dizendo, ele será completamente destruído. Então é por isso que eu digo que no capítulo 1 ele decreta o julgamento. E aí a gente vai para a segunda parte, que é o capítulo 2, ele descreve o julgamento. É uma espécie de boletim de ocorrências em relação aos motivos da queda de Nínive, daquele império cruel. No capítulo 2, verso 1, ele diz assim, ó, o destruidor avança contra ti. Olha como é que ele menciona a linguagem do profeta, o destruidor. Ele já, no primeiro momento, ele diz que ele era vingativo, ele diz que ele ia realmente dar cabo. Ele fala assim, o destruidor, a cada sentença dele, parece que ele vai piorando para a pessoa não entender de fato que com Deus ninguém brinca. Com Deus você não pode ficar achando que é qualquer um. Para mim, até que diz, às vezes a pessoa pensa que Deus é como uma amizade. Quanto mais você se relaciona, você passa a achar que aquela pessoa virou boba. Não, Deus ele é muito bom, mas Deus não é bobo. Porque o bom, a pessoa que é boa, com o tempo você coloca mais um bom nela, né? Deus não tem isso não. Deus não precisa se acrescentar mais nada nele. Ele é muito bonzinho conosco. Mas ele também sabe aplicar justiça quando é necessário. Ele coloca, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece a resistência em todas as forças. Por mais que vocês queiram, se preparem que eu estou indo em direção a vocês e vai acabar com essa história. É o que ele está dizendo, o destruidor avança contra ti, guarda a tua fortaleza, porque eles viviam numa fortaleza, a cidade era uma fortaleza. O versículo 7, está decretado, ou seja, já
entendi isso, já está resolvido. Ela está desprotegida e será levada cativa, e as suas servas gemem como pombas, batendo no peito. O versículo 3 ele diz: coloque-me contra ti, pensa. O profeta virar para um povo, para todo o império e começar a profetizar dessa maneira. O camarada tem que estar muito cheio de Deus, muito cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não era um povo qualquer, era um povo cruel, era um povo que era um povo muito soberbo, um povo muito altivo. E ele vai, não tem medo. Coloco-me contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele diz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui tem até uma sentença, que é a do Senhor dos Exércitos, e aí cabe a gente entender que quando Deus é o Senhor dos nossos exércitos, você tem um exército na igreja, tem um exército em casa, a gente precisa entender que ele é que comanda. O exemplo de Ezequiel 37, o texto vai dizer que havia ossos secos, e daqui a pouco eles começaram a nascer. Só que não adiantava nascer, ser exército, se não tivesse o Espírito. E é exatamente da mesma maneira que esses profetas, eles são profetas de Deus, mas porque eles são cheios do Espírito. Porque se o exército lá de Ezequiel não tivesse cheio do Espírito, ia ser um exército apenas de cadáveres, de múmias. Mas quando está cheio do Espírito, é um exército poderoso para a glória de Deus. E aí ele termina dizendo: queimarei os teus carros no fogo, e a espada devorará os teus leões, e exterminarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. O que ele está dizendo? É exatamente que a descendência ia se acabar, Nínive ia ser... Outras cidades foram a cabo, elas tiveram seu fim. Por exemplo, Jerusalém, ela foi destruída, mas ela foi reconstruída. Nínive não. Até hoje você não tem nada em relação a Nínive. E aí no capítulo 3 ele defende o julgamento, uma espécie de boletim. Opa, acabou ficando repetido aqui. Voltou. Aí defende o julgamento, uma espécie de boletim das ocorrências do motivo. Ali está errado, ali eu tenho que corrigir, viu, Vaninho? Me lembra aí, o 2 eu tenho que corrigir. O capítulo 3. Ai da cidade de sangue, ela está toda cheia de mentiras e de roubo, e não solta a sua presa. Ele está fazendo aqui praticamente um dito de condenação, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Está cheia de mentira, que eram suas práticas, e roubo, que era aquela parte que a gente falou lá da frente da pilhagem, que eles roubavam, eles tomavam, era o que eles faziam. Além de mentir, eles tinham essa prática de tomar os despojos, né, que a gente chama também de os espólios, né, e não soltava a sua presa, ou seja, eles oprimiam o povo de verdade, não liberavam o povo. Versículo 4, ele vai dizer: tudo isso por causa de tantos adultérios. Ele faz um dito de condenação, ai da cidade de sangue, como Miqueias fez no capítulo 2, ai dos que maquinam maldade, deitado em sua cama, e quando amanhecem tem o poder de fazer, porque ele estava falando dos juízes, daqueles que tinham realmente poder, sabiam do direito, mas não exerciam o direito da forma que deveria ser. E aí ele está falando o motivo. Qual é o motivo que ele está defendendo esse julgamento? Tudo isso por causa de tantos adultérios da prostituta formosa, que era como os assírios eram chamados, né, os formosos aí, da prostituta formosa, da mestra das feitiçarias, que vendia nações com sua prostituição e famílias com sua feitiçaria. Descer? Sim, senhor. Aí mais uma vez a gente entra lá no versículo 5, coloco-me contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele vai fazer? Queimarei os teus carros no fogo, e a espada devorará os teus leões, e terminarei da terra. Essa situação dos carros no fogo, até no versículo 4 é interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber que eles ficam meio que desnorteados. Eles ficam meio sem saber o que vão fazer. E eles ficam para lá e para cá. Ficam correndo de um lado para o outro. No capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: ó, os carros andam furiosamente nas ruas, cruzam as praças em todas as direções, parecem tochas e correm como relâmpagos. Ele está falando exatamente que quando estava vindo em direção a eles, o profeta enxerga. Porque o que é o profeta não? Se você percebeu o capítulo 1, está assim, ó, mensagem acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Naum teve uma visão, ele estava enxergando como Deus ia vir com a sua ira, aplacar a sua justiça naquele povo. Então ele demonstra: eu estou vendo que o pessoal vai ficar desesperado, os carros vão ficar correndo para lá e para cá no meio da praça. E era isso que ele estava querendo dizer. E aí vamos seguir aqui. Aí a gente tem a síntese do livro, do capítulo 1, ele anuncia, decreta a destruição, que pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Quando ele diz por 2 vezes, é porque já aconteceu a primeira vez, lá no período de Jonas. Aí Naum, capítulo 1, versículo 9. No capítulo 2, ele descreve o julgamento de Nínive, que é a cidade poderosa, acabaria sendo sucumbida. Ela seria cercada, invadida e saqueada, totalmente saqueada. No capítulo 3, ele reafirma todas as condenações do capítulo 2 e
descreve a derrota final, ou seja, a derrocada dos invasores assírios. E isso também está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 37, verso 36. Eu quero pedir a alguém que me ajude para fazer essa leitura aí, para a gente ler esse texto, Isaías 37, 36, em nome de Jesus. Isaías 37, 36. Então o anjo do Senhor... Pode ler, vamos lá. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Pensa uma coisa, se um anjo matou 185 mil assírios, quando o profeta está dizendo, ele está mencionando que o próprio Deus vai vir para poder botar a cabo aquela história, resolver aquela história. Então eles tinham que ter muito medo e muito temor, muito terror na sua mente em relação a tudo aquilo que estava por vir, porque Deus ele não se deixa escarnecer. A autoria, peso de Nínive, vai lá, é o capítulo 1, versículo 1, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Aqui tem uns detalhes interessantes que a gente precisa guardar um pouquinho. Primeiro, o título Naum é consolação, inclusive há quem diga que Naum é derivado de Neemias, que Neemias também é aquele que ajuda, aquele que conforta. Então há quem diga que Naum é derivado de Neemias. Todos dois a raiz é hebraica. Então o nome Naum é consolação. O livro é o único entre os profetas que não profere julgamento, como a gente já falou, contra Israel. É apenas uma consolação. Ele prediz apenas o fim do inimigo, mas o povo ele traz uma consolação para o povo. O autor só aparece o nome Naum essa vez aqui. Você não vai ver Naum em vez nenhuma mais na Bíblia, só nesse texto que você vai ver o nome Naum na Bíblia. Naum, o Eucosita. Não sabemos a localização exata, nem o próprio autor coloca para a gente no texto, mas a revista sugere Elcos, que é uma vila ao sul de Judá, e alguns, outros, inclusive Stanley, ele sugere que é uma vila perto de Cafarnaum, do norte da Galileia. Eles pensam que, Stanley diz que ele nasceu lá, depois ele fugiu ou emigrou para o sul de Judá depois da queda do norte. Profetizou para Judá numa época de muita necessidade e consolação, conforme a referência aos inimigos assírios. Então, a gente tem aqui o que o comentarista falou na revista e tem o que um teólogo fala. Aí a gente faz ali o nosso link agora aqui na frente. Pastor Marcelo, tem que fazer uma observação que eu acho que é pertinente? Claro. Um número que me impressiona é esse negócio de um anjo matar 185 mil. Mas imagina quando Jesus disse, olha, se eu rogaria o Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião tem 6 mil soldados. Isso. 12 vezes 6 mil, 72 mil. 72 mil vezes 185 mil dá 13 bilhões e alguma coisa. Quer dizer, exterminaria hoje mais de 2 vezes a população da Terra. Esse Deus é tremendo, hein, mano? Você viu isso aí, crente? Hã? Estou perguntando se eles pegaram. Exterminaria hoje mais de... duas vezes a população da Terra. Hoje, não é nem daquele tempo, de hoje. É muito pecado, né? É muito poder, né? É muito poder. É muito pecado para ver tanta gente exterminada, vou te falar. Pelo amor de Deus. Nosso Deus é poderoso, Ele é soberano e não tem jeito não brinca não, que o troço é sério. Aí a gente tem aqui, quando foi escrito, aí tem também algumas coisas que não são firmes, né? A gente não pode dizer, é isso, mas tem algumas situações. Primeiro, que a gente deve considerar em relação à datação. Em 710, os assírios, eles representavam uma grande ameaça a Judá, em 710. Pois se dirigiam para o ocidente mais do que em 650, quando o poder deles começou a decair, eles começaram a perder força. Segundo, a profecia de consolação, ela se enquadra melhor exatamente em 710, na época de Ezequias. Por quê? Quase não havia necessidade de consolação para Judá em 650, sob a liderança de Manassés, que inclusive foi o mais iníquo rei de Judá, cujo reinado trouxe o julgamento divino de ruína para aquele povo. Então, a gente acaba tendo por base a data de 710, que ela se aproxima mais. Sim, senhor. Claro, permite, pastor. Pelo amor. Não, só aqui umas observações, pastor. Por exemplo, o senhor colocou, a princípio, né? Nínive, para quem não sabe, é a capital da Síria, esse reino antigo. Daí essa correlação que o senhor está fazendo em relação a Síria, e Nínive. E o senhor colocou aí com maestria sobre essa questão da, possivelmente,
Naum ter nascido no Reino do Norte, as proximidades da Galileia, né, a chamada cidade de Cafarnaum, pode ser, Que é a não cidade é de aqui Naum, né? uma afirmação, mas segundo alguns autores, ele até foge de lá e vem em direção para habitar no Reino do Sul, e ao vir, partindo da premissa dessa possível fuga e instalação no Reino do Sul, ele carrega consigo as mazelas da possível invasão assíria na parte norte, aqui também conjecturando de uma possível vivência nesse contexto. Ao vir para o sul, ele traz consigo essas dores, mas também traz consigo essa palavra de consolação. Porque é interessante, né? Tem um inimigo que está oprimindo, né? Está maltratando, vilipendiando a partir de pilhagem ou de fato de invasões. Esse inimigo é poderoso, é forte, é imbatível, é cruel. Todavia, esse profeta que foge de lá para habitar no sul, ele carrega consigo uma palavra de consolação. Em meio ao caos, em meio à opressão, Deus levanta esse homem chamado Naum, dizendo ao povo de que aquela opressão chegaria ao final, porque Deus iria abater esse adversário, por mais pujante que ele fosse, não resistiria esse Deus que sai para julgar e para dar cabo ao adversário. E essa ação dupla, ao mesmo tempo de abater o adversário, estabelecer, o que é mais importante, consolação, um tempo de vitória e de gozo para o seu povo tão oprimido, né? Então já começa essa fala aí de uma palavra de vitória que está se manifestando nesse sentido. Sim, é importante essa observação do senhor, porque se a gente já trouxer isso para o aqui agora, a nossa função é essa em determinadas situações. A gente sabe do contexto que estamos inseridos, um momento de crise no país, de crise de saúde, crise financeira, até porque não dizer uma crise política. Nós temos que ter a noção de quando a gente chega num ambiente, o que é que eu vou portar naquele ambiente? Eu tenho a noção de como está o meu país, eu tenho a noção de como está a casa que eu estou entrando, eu tenho a noção de como está aquela família que eu estou indo visitar. Eu vou portar o que naquele lugar? Naum, ele foi como um portador da paz para levar consolo para aquele povo. E no Sermão da Montanha, a gente entende que aquele que porta a paz, né, bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E aí a gente precisa exatamente perceber o que a gente porta hoje. Uma mensagem de consolo, de paz, ou uma mensagem de guerra e de contenda? E Naum foi esse camarada que levou uma mensagem de consolo e de paz. Excelente, pastor, muito obrigado. Então está aí essa observação do pastor Gilson e a gente toma ela. Aí essa situação de Nínive como capital da Síria, ela foi fundada por Nimrod. Está Gênesis 19:11, ele tem bisneto de Noé, se eu não me engano, né? Parente lá do patriarca, foi capital da Síria depois de Assur. Eu não mencionei a situação da capital porque já ia vir aqui no slide que o senhor tinha preparado depois. A Síria teve esse nome em homenagem ao principal deus Assur, que era uma divindade da guerra. A gente vai perceber que inclusive tem um lugarejo lá com esse nome, já você vai ver no mapa. E ele foi o segundo império que teve muita relação com a história bíblica, né, em relação a todos os desmandos, a perseguição e tudo mais. Bom, aqui está o mapinha que a gente pegou do nosso irmão Ivan, lá no material dele. Lá está Nínive, aqui está Judá. E aí, em casa eu conseguia enxergar Assur. Aqui talvez eu não botei a setinha, né? Eu sou novo, tenho só 46 anos. Eu sou novo, tenho só 46 anos, mas eu te confesso que... Olha lá, ó. O pastor Gilson já falou pedra certinha. Olha lá, pronto. Olha lá, gente, embaixo do nome Nínive, Kalash, Assur, tá ali, exatamente. Então aqui a gente tem Judá, lá a gente tem Nínive. Mais uma vez, obrigado, pastor Gilson, por enxergar os detalhes pra gente aqui. Ele morou... Não, eu tenho essas dificuldades. Mas vamos lá. Esse quadro também, obrigado, irmão Ivan, é um quadro bem legal que mostra exatamente o Império Assírio nesse período aqui, tá? Tá ali as cores, aí você percebe que é 824 a.C. e depois 771 a.C. Vamos seguir. Aqui tem os principais mandatários, os seus reis. Está lá, Tiglat-Pileser,
III, invadiu a Síria e Israel do norte. Salmanassé V sitiou Samaria e levou cativo Oséias. Isso aqui tem umas situações interessantes aqui que mais na frente você vai perceber. Sargão III destruiu Samaria e subjugou Babilônia. Senaqueribe conquistou a Palestina e destruiu Babilônia. Esarhaddon conquistou o Egito em 671. E Assurbanipal, que tomou a Babilônia do seu irmão Samassumiquim em 648. E levou Manassés cativo para a Babilônia. Fundou a maior biblioteca dos tempos antigos. Essa biblioteca realmente ela é muito falada por muita gente. E aí a gente vai perceber alguns detalhes aqui em relação a essa situação, sobretudo do Tiglat. Você vai ver algumas coisas aqui interessantes. Bom, a cidade de Nínive foi destruída em 612, seu exército foi aniquilado. Esse último slide aqui, ele tem a ver com essa última parte aqui, tá bom? Foi o segundo Império Assírio. Lá a gente menciona exatamente todos os seus mandatários. Foi destruído em 612, seu exército foi aniquilado em Carquemes em 605 a.C. A destruição foi tão completa que a cidade tornou-se quase uma lenda durante 2 milênios. Aí aquela situação que eu falei, que até hoje ninguém se viu. Depois é que foram falar alguma coisa, inclusive Alexandre o Grande passou por lá e não viu nada. Quem menciona isso também é Stanley. Nada restou da cidade e do seu poderio. Então eles eram fortes, mas não restou nada diante daquilo que Deus fez. A Assíria era conhecida pela soberba, pelo poderio militar, pela crueldade. Seus deuses eram dominadores sobre a guerra. O seu Deus era dominador sobre a guerra. Aqui o Deus com D minúsculo. Seus habitantes gostavam da caça e da guerra. Deus a usou para destruir o reino de Israel devido à sua idolatria. Olha isso aqui. Deus a usou para destruir o reino de Israel devido à sua idolatria. Tudo aquilo que eu e você coloca no lugar que deveria ser o lugar de Deus na nossa vida, tome cuidado que Deus ele pode destruir. Então o conselho que eu te dou é destrua você antes que venha a destruição de Deus, porque senão você pode chorar além do normal. Aqui tem mais um mapa que o irmão Ivan disponibilizou para a gente. Ali tem os jardins, ali tem uma foto da Síria, claro que isso tudo são montagens, não retrata exatamente o que era de fato, mas é para a gente ter aquela noção de como era. Olha como era a cidade, bem cercada, toda bem murada, ela tinha, na verdade, uma proteção dupla. Você tem que vencer primeiro isso aqui para depois passar por aqui e vencer lá, mas aí não ia conseguir mesmo, porque eles eram muito bem armados. Só que nada disso pôde conter o poderio de Deus. Aí vamos seguir aqui, ó. A cidade de Nínive, essa parte aqui, eu acho que é legal a gente prestar atenção em relação a pelo menos duas coisas. Quando a gente estudou Jonas, a gente percebeu que muita gente fala, Jonas não foi por conta do medo. E aí a gente tem também a outra situação, que Jonas não foi por conta da situação de achar que só eles podiam, né? Não vou trazer esse povo, não. Aqui a gente percebe algumas situações em relação ao medo. A maldade dos assírios. Fazia parte da cultura síria a prática da crueldade. Perceba. Lembra da palavra, né, barbaridade, que vem dos bárbaros. Essa crueldade vem dessa situação aí. Tiglat-Pileser I, além de cortar os dedos, olha aí, as orelhas, o nariz dos soldados que venciam nas batalhas, eles arrancavam seus olhos e pegavam as suas cabeças, as caveiras, e faziam pilhas, como se fosse uma pirâmide. Isso é uma situação. Tinha uma outra situação que eles colocavam eles dentro das pilastras. Tinha uma outra situação que eles colocavam eles dentro dos tonéis, e aí ali eles ficavam presos, eles defecavam ali dentro, urinavam ali dentro, e aí as necessidades que eles faziam ali, né, as fezes e a urina, iam criando bichos, os bichos iam comendo eles, os seus inimigos, eles davam comida para eles, para que eles não morressem e ficassem sofrendo ali. Então eles não tinham uma morte normal, não, eles ficavam sofrendo até morrer, e o inimigo ficava ali, alimentando para ver a dor, exatamente para ver o sofrimento, dado o tamanho da crueldade que eram os assírios. Então tá lá, além de destruir
povos, os assírios saqueavam os seus bens e exigiam impostos dos seus governantes. O rei Ezequias, por exemplo, pagou imposto a Senaqueribe, que é 704, 681 a.C., até rebelar-se contra ele. Chegou um momento que ele falou, não aguenta mais não, deixa eu dar uma encarada nisso aqui. Então, essa situação da crueldade, eu queria bem frisar ela com vocês, porque a gente não leva muito isso a sério, né? Que a gente sempre pensa no... Pois não, querido. Irmão Ivan quer falar. Pode falar, irmão Ivan. Está falando da crueldade? Há um livro, Registros Antigos da Assíria e da Babilônia, de Daniel Lukenbill, cita um texto que é atribuído a Surbanipal. A Surnazirpal, perdão. Há muitos cativos, dentre eles queimei no fogo, e a muitos levei cativos vivos. Fiz uma coluna dos vivos e outra de cabeças. Construí um pilar em frente à sua porta da cidade e esfolei todos os chefes que se haviam revoltado. Com as peles. Com as peles. E recobri o pilar com a sua pele. Alguns emparedei dentro do pilar. Alguns empalei com estacas sobre o pilar. E alguns decepei as mãos e os dedos, e a outros decepei o nariz e as orelhas, de muitos arranquei os olhos. Queimei no fogo seus rapazes e suas moças, capturei vivos a 20 homens e emparedei-os no muro do palácio deles. O resto de seus guerreiros consumi de sede no deserto do Eufrates. Essa era a situação. Esse era um rei também muito ruim. Por isso que Jonas não queria ir lá. Não, era uma das situações, né? Por favor, pastor. Não, assim... Essa era uma das situações, né? Eu, na verdade, assim, eu acho o motivo principal de Jonas não ter ido exatamente... na verdade, Jonas queria pregar a mensagem de Naum. De Naum, tá aqui. No final a gente vai falar isso aqui. Porque a informação direta de que o meu adversário, o meu inimigo, que provoca terror e pavor em função da sua crueldade, agora, esse Deus que eu conheço vai matá-lo, que o mate. Tanto que a palavra de Naum, ao afirmar, ao pregar para Judá o fim do inimigo, foi, sem dúvidas, uma mensagem de consolação. É o texto que ele fala com clareza, que ele está numa palavra de consolação, porque o adversário que me oprime será abatido pelo Deus que age de maneira justa. Que ele fala, volte a fazer as suas festas, fiquem tranquilos. A gente vai acabar com essa história. Os milicianos lá iam ter fim. Então é importante perceber isso aí. Tinha uma outra situação. Eu não iria com medo para lá, né? Eu acredito que não. Quem acredita? Pelo amor de Deus. Tem outra situação que eles faziam também, irmão Ivan, que era quando o inimigo pegava, né? Os assírios pegavam o seu inimigo, eles enfiavam a lança no seu ânus até sair aqui e matavam ele, eles ficavam em pé naquela lança. Que era exatamente o empalar, né? O empalar era isso. Enfiava a lança no ânus e saía na cabeça. Os camaradas ficavam em pé ali naquela lança. Então, realmente, os cabas tinham que ter, né, pensar em relação a ir ou não ir. Talvez essa seja um dos motivos. Mas aí a gente coloca aqui a bondade e a severidade. Porque parece-me que é uma moeda realmente de dois lados, né? Com duas situações em relação a essa situação. Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se. Aí a gente menciona a bondade de Deus, que foi o que o irmão Ivan colocou. Mas grande em poder, e é o culpado não tem por inocente. E aí entra exatamente a severidade de Deus. E a gente tem o texto de Romanos, capítulo 11, verso 22, diz assim, ó, considera, pois, a bondade e a severidade. Tem que andar juntos isso. Tanto que ele diz, considera, pois, a bondade e a severidade. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, também serás cortado. Então é importante a gente perceber que Deus realmente é bom, mas Ele também é justo. Então nós temos que tomar uma postura de entender que a nossa vida não deve mais ser uma vida de brincadeira em relação ao cristianismo que a gente vive. O mundo espera um posicionamento nosso. Eu vou esperar alguém falar, o meu pastor vai se posicionar. Não, você no teu ambiente precisa ser o profeta que Deus deseja que você seja. A gente percebe também o caráter de Deus. Deus é soberano, é longânimo, é bom.
é soberano, não 1:5. Os montes tremem perante ele. Ele menciona uma situação, inclusive, da natureza. Os outeiros se derretem. E aí é onde a gente fala que o texto dele é um texto poético. Né? E a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Percebe, como ele diz, exatamente a situação, que diante de Deus, todos têm que perceber o seu poder. E aí ele coloca a natureza, o mundo e todos precisam perceber exatamente que diante de Deus a gente precisa temer, que é o que ele coloca lá em cima. É um Deus longânimo? Sim. O Senhor é tardio, o texto que a gente leu antes, em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. É um Deus bom? Sem dúvida. O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Ele está dizendo, o profeta, que aqueles que confiavam em Deus sabiam que em Deus eles tinham uma fortaleza mais segura do que era a própria Nínive. Então ele coloca ali, ó, se você confia em Deus, você sabe que você tem a segurança que você precisa em relação a essas situações. É um Deus de justiça? Sem dúvida. Naum, capítulo 1, verso 2, que é o texto que a gente leu lá no comecinho, Deus é um Deus zeloso, ele zela pelos seus e pela sua palavra. Ele que toma vingança, o Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. E aí eu coloquei aqui, castigo e correção. Por quê? Ora, Deus, ele contendia com o seu povo para fazer o povo se ajustar, voltar para os caminhos que Deus queria deles. Ora, ele contendia com o inimigo, que era com o objetivo de castigar e exterminar os inimigos, no texto de Naum, capítulo 1, versículo 3. Então, Deus sempre fazia dessa maneira. Ele vinha para corrigir o povo, mas também ele vinha para castigar o pessoal. O que Nínive sofreu? Quais foram as ações? Pois não. Só esse trecho aí, na Quer verdade... que volta? Não, aquele anterior. Voltei. Na verdade, a revista... Aí, esse texto acho que tem uma mudança em relação ao que a revista coloca. Porque com a maneira com que a revista coloca, fica até um pouco... Dar a entender que em qualquer situação, o estrangeiro ele vai ser castigado por Deus. Mas se a gente observar, né, todo esse contexto, tanto de Jonas, Naum, e até o que a gente estudou em Obadias relacionado a Edom, sim, a maneira com que Deus se porta com o povo estrangeiro não é de uma sentença imediata. Né? Isso, você está falando essa questão de longanimidade, sim, a bondade de Deus, ela de alguma forma ela é lançada a esses povos como um alerta para um arrependimento. sim. O fato é que tanto Nínive quanto Edom, a gente vê que uma autossuficiência tomada, né, por eles, faz com que eles sejam abatidos de alguma forma pela própria soberba. Então, assim, quem for ministrar essa lição, toma um pouco de cuidado com a maneira com que a revista coloca esse apontamento, porque parece que... Deus patriota. Não, Deus para com o seu povo, ele exorta no sentido de trazer uma instrução de arrependimento. E para com os estrangeiros, castigo. E não é muito assim desse jeito Boa automático. observação. Isso eu coloquei um pouco mais no final, na conclusão, para a gente entender em relação ao amor de Deus. Deus, ele não tem ninguém por predileto, querido, não. Ele veio para... Ele entregou Cristo na cruz do Calvário para resgatar todos. Importante essa fala sua em relação a isso. Tanto que, nesse texto de Romanos, se permanecer na benignidade, e aí você vai ter essa bondade de Deus. Senão, você vai ser cortado também. Bom, então vamos seguir lá. Já falamos do soberano, do Deus longânimo, do Deus bom. Agora a gente vai entrar no Deus de justiça, que é um dos nomes de Deus, né? O Jeová Tsidkenu. O Senhor é um Deus zeloso, toma vingança. O Senhor toma vingança, é cheio de furor e tal. O castigo e correção. Aí a gente percebe dessa contenda, tanto com o povo quanto com os inimigos. E aí entra aqui as ações contra Nínive. Pastor, antes da... Pois não, contra pastor, Nínive, claro. Na verdade, assim... Volta também? Por favor, por Aonde gentileza. Aí, show. Aí. São duas coisas assim, né? Primeiro... A vantagem da aula beriana, você que Essa- está aqui, você que nos assiste, é que nós temos muitos professores excelentes. E aí, meu irmão, a aula aqui tem que ser uma aula muito boa, porque você não sai daqui sem a informação necessária para poder Não, na somar lá verdade, na tua filial. Brincadeira à parte, né? Assim, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. Aparentemente, descreve um Deus vingativo, né? E a palavra vingança para nós é uma palavra pesada para aplicar a Deus, porque a vingança, né, pertence ao Senhor. Claro. É o que o texto No diz. entanto, Deus é um Deus que carrega a ira no coração, né? Isso é uma linguagem que é preciso, na verdade,
minimamente trocar em miúdos, para ficar mais claro, né? Porque todas as vezes que a Bíblia coloca que Deus fica irado e a vingança é do Senhor, não é que ele seja um Deus vingativo e tampouco um Deus movido pela ira ou um Deus iracundo. É a manifestação clara e direta da sua justiça. Claro. E a sua justiça é tratada exatamente, ou melhor, aplicada a partir das leis que ele mesmo as promulgou e ao seu tempo ele as aplica. E de sorte que aquele que transgride a sua lei responderá às consequências dessas leis por ele estabelecidas. E essas leis envolvem a totalidade do planeta Terra. Amém. Ou do ambiente que ele o criou. E de quem está inserido nele. Isso. Não somente a Israel, ou o povo judeu, mas também aos povos a todos da os terra. povos. Todos os povos da terra devem atentar para a lei do Senhor, porque Deus, de alguma forma, se manifesta a essas nações. E essa manifestação de Deus as tornam responsáveis. Ou responsáveis e, portanto, indo de encontro à lei do Senhor, se transformam inexcusáveis. Inexcusáveis ou sem desculpas para com Deus. Deus é longânimo, tem esse ânimo longo de tolerar, de dar oportunidade, permitir mais uma chance, levantar Jonas e dar um tempo para poder a pessoa pensar e repensar, mas chega uma hora que não tem jeito, ele vai cumprir com a sua justiça. Certo. Nós, de forma equivocada, sempre ressaltamos esse Deus amor, porque Deus é amor, mas ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é justiça. Amor e justiça são as duas faces da mesma moeda. Não posso abraçá-lo somente pensando em ser Deus amor, Deus bonzinho, Deus fofinho, né? Sempre perdoando. Não, mas também é justiça. E os profetas, de alguma forma, sempre descrevem o momento no qual Deus vai aplicar essa justiça, o descreve de modo soberano. É o Deus que brama como um leão, que sai do seu trono e que caminha sobre os montes em fogo e faz os montes derreter na sua presença. É aquela hora que ele vai agir e, uma vez agir, ninguém pode impedir o seu agir. Sim. Porque ele age exatamente na hora certa, na hora estabelecida por ele. E o texto é muito claro em relação a isso, né? Porque Nínive, mesmo tendo a oportunidade de se arrepender, e se arrependeu inclusive com Jonas, no entanto não perseverou nesse arrependimento e passou a alimentar a crueldade. Ao fim e ao cabo chegou a hora de Deus agora abater esse exército que se julgava poderoso, indestrutível, que se transformou em nada por conta desse Deus que julga. Resumindo a obra aqui, Deus irado nada mais é do que essa negação, essa ira, essa revolta contra o pecado. Deus irado é um Deus que diz não ao pecado por conta da sua santidade. A santidade em justiça, em prática, se traduz em punir aquele que não é inocente. Seria basicamente isso, correto? Amém. Por que os profetas têm por base a lei? Exatamente porque a lei servia de quê? De aio. Aio. Condutor, guia. Então, se você não entendesse isso, tanto que o decálogo, os 4 primeiros mandamentos, eles honram a Deus, os outros 6 honram ao próximo. E ali você tem os parâmetros daquilo que Deus quer para ele e daquilo que Deus quer para a sua vida e para o próximo. Você, se for olhar para esse texto juridicamente, você vai perceber que você precisa colocar Deus no lugar que é dele, não colocar nada naquilo que Deus quer para ele, você precisa respeitar os bens dos outros. Tem uma ligação muito forte exatamente com essa vontade de Deus. E Deus, ele não consegue misturar a sua santidade com aquilo que é profano. Quando você não honra a Deus, você começa a desagradá-lo. Quando você não honra o próximo, você desagrada a Deus 2 vezes. Então, essa situação, os profetas, eles encaravam, principalmente nessa situação aqui dos ninivitas. Porque eles não apenas não obedeciam a Deus, eles não obedeciam a Deus e maltratavam aqueles que Deus queria que fossem bem tratados. Porque se a gente tomar tudo isso que o pastor Gilson falou em relação
relação à severidade de Deus, a gente entende sim que o próprio Cristo ressignificou todos os mandamentos em duas coisas: é honrar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo. Então, você vê essa junção aí. Então, tudo aquilo que a gente faz que não está honrando a Deus, a gente está em desobediência com Deus. Então, a minha vida precisa honrar primeiro a Deus, depois honrar ao próximo. Que eu não posso viver de maneira que eu vou tirar o direito do meu próximo. Eu estudei com um amigo que ele falava assim: o direito de todo mundo é igual, só que o dele começa quando o teu termina. E aí, se você fizer isso num círculo, você vai ver que isso é realmente bom, que todo mundo vive em paz. É o que Deus quer, que a gente entenda os limites, mas que faça com que todo mundo possa receber essa bondade de Deus de forma justa. Lembra que eu falei que Deus amou? João 3,16. Deus nos amou, mas Ele também nos justificou. Deus é justo, sim ou não? Sim ou não? Deus é justo. Tanto que Ele entregou Jesus para nos justificar. Ele rasgou a cédula do nosso pecado. E aí colocou o Espírito Santo para nos dar um norte. Ó, vocês precisam andar assim, ó, cuidado. E aí quando a gente está perto de uma situação ruim, acende uma luzinha: eu não posso fazer isso não, pelo amor de Deus. A minha vida é uma vida que precisa glorificar a Deus. Eu sou discípulo de Deus. Eu sou discípulo de Cristo. E aí a gente tem a possibilidade de dizer sim ou não para aquilo que está diante de nós. E aí entra a justiça de Deus. Porque Deus nos amou, entregou Cristo para rasgar a cédula do pecado. O problema é que a gente quer um Jesus que nos salve, mas não quer um Jesus que seja o meu Senhor, que me diga aquilo que eu posso e que eu não posso fazer. Eu quero um Jesus que eu venha na igreja, que eu reconheça que Ele me livrou dos problemas da minha vida, mas na hora de eu dizer não, eu tenho que falar: não, não é isso não. E aí na hora de fazer a oração do Pai Nosso, a gente não faz ela de forma correta, né? Pai Nosso que está no céu, santificado venha a nós. Não, essa parte eu não vou fazer não, porque a vontade de Deus é uma, a minha é outra. Então essa situação a gente precisa corrigir para poder se adequar nessas situações em relação à justiça de Deus, porque senão você vai sempre ficar nadando e morrendo na praia. Então, agora posso passar aqui? Então fui. Ó, aí fala da inundação, que é como uma inundação transbordante. Abateu a soberba, que é a situação que o pastor Gilson acabou de falar agora, eu não vou nem mencionar ela, que eles eram tão soberbos por conta do seu poderio, eles achavam que eram invencíveis. E aí Deus abate a soberba deles, dá 1:12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos, inclusive aqui também é a única vez que nesse livro de Naum tem essa premissa aí, né, do profetismo. Assim diz o Senhor. É a única vez que aparece. Por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Olha, a mensagem de castigo e de consolo para quem está naquela situação. Apagou o seu nome, aí entra aquela situação que a gente sabe que eles foram realmente exterminados. Tudo contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado da casa do teu Deus. Aqui, ó, do teu Deus, aí vai falar da idolatria. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, 1:14. Por fim, foi saqueada. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis. Naum 2:9. Veio o motivo de vergonha, aquela situação do espetáculo. Olha o que aconteceu agora, que eles faziam com que eles matavam, né? Aquilo era para promover um espetáculo. E Paulo fala desse espetáculo lá quando os cristãos iam ser lançados, né, nas arenas romanas. Eu lançarei sobre ti coisas abomináveis e te envergonharei, e por-te-ei como um espetáculo. Então eles viraram motivo de vergonha. Naum 3:6. Essa última parte aqui, que é o último texto do livro do profeta Naum, que é muito importante a gente tomar ela para a nossa vida: não há cura para a tua ferida. Algumas versões diz para a tua chaga. Eles estavam, olha lá, a tua chaga é dolorosa. Eles estavam tão ruins no posicionamento deles, porque com Jonas, o rei conclamou um jejum, se arrependeram, Deus mudou a sentença. Mais ou menos 100, 120 anos depois, os camaradas voltam para o mesmo erro. E aí, o profeta vai dizer: não tem cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Porque eles não entenderam que tinham de Deus, o amor de Deus o abraçou de novo, então eles voltaram a fazer todas as práticas. E aí tem o dito de condenação que eu falei lá no comecinho. Naum 3, ai da cidade de sangue, ela está cheia de mentiras e de roubo, não solta a sua presa. Menciona a prática da vida deles. Cidade de sangue porque eles matavam muito, eles faziam muito isso. Inclusive, tem um historiador, eu não lembro se é o que o nosso comentarista colocou na revista, ou se eu li no Stanley,
que ele pegava, diz que os assírios pegavam as suas roupas e eles colocavam tinta vermelha na roupa, nas ferramentas, para não demonstrar que eles também tinham sido atacados e estava saindo sangue. Porque quando eles chegavam com os despojos, com as suas conquistas, eram para exatamente parecer que eles eram sempre vencedores. E eles faziam isso como uma estratégia, né, para manter aquela soberba deles. Como em Miqueias 2:1, aí o dito de condenação, ai daqueles que maquinam maldade. Mateus 23:13, o ai de vós, escribas e fariseus. Aqui em Mateus tem os 8 ais, né? Quando você lê esse texto, Mateus 23:13, daí para frente tem os 8 ais de Deus em relação aos escribas e fariseus, os hipócritas. Porque fechais aos homens o reino dos céus, não entrais e nem permitis os que entrariam. Aí a gente caminha para terminar. No primeiro momento, Nínive se arrependeu, aí é aquela situação, pastor Gilson, mas depois voltou à prática da violência, da crueldade, da mentira, do roubo, da idolatria, da feitiçaria, do orgulho, e com isso a sua destruição seria total. Qualquer reino edificado sobre fraude e violência, a tendência é ter cair, é a sua queda. Então, tá ali, ó. Deus é amor, mas também é justiça, que é os dois lados da moeda que o pastor Gilson falou. Deus não tolera o erro, muito menos em nome do amor. A gente, nós que somos pais, que é mãe aqui, a gente sabe que às vezes o nosso filho erra, a gente vai lá e fica tolerando, fica errando, mas chega um momento que Deus não tolera o erro, mesmo que seja em nome do amor, porque quem é filho de Deus, a premissa que se tem é que vai ter as características de Deus. Então, por exemplo, Deus não mente. Quem é o pai da mentira? Então, a mentira que a gente faz não traz a paternidade de Deus, vai evocar a paternidade do diabo. Então, Deus não tolera esse tipo de coisa. Pode falar, pastor. Por fim, infelizmente, quem insiste na vida pecaminosa, cedo ou tarde, vai receber a punição. Então, às vezes a gente insiste achando que está tudo bem. Não, ninguém está vendo. No WhatsApp. Não, está tranquilo. Ninguém está percebendo que eu estou fazendo um negócio errado aqui. Mas Deus está vendo. A Bíblia diz que não vos enganeis. Deus não se deixa zombar, ou em algumas versões, escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. É preciso lembrar que a porta da graça, e entra a situação que o Divanei falou, que o pastor Gilson falou, a gente precisa fazer com que todos entendam que a porta da graça está aberta, oferecendo de forma gratuita a todas as nações, os bárbaros, cita, a todas as nações, a ampla oportunidade de arrependimento e salvação através de Jesus Cristo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, tem um ânimo longo, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Esse aqui é o grande lance. Nós precisamos acordar, agradecer a Deus e tomar a vida da forma que Deus quer. A vida que eu vivo não é a vida como eu quero viver. É como Paulo disse, não vivo mais eu, mas vivo que Cristo que vive em mim. As obras que eu vivia na carne, não vivo mais. Porque a nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. O Deus prefigurado em Naum não é diferente do Cristo do Novo Testamento. É uma frase do Stanley. E aí a gente termina aqui. Quando nos esquecemos da aliança com Deus e nos voltamos para a prática do pecado, Deus sempre levanta um profeta com uma mensagem de protesto, arrependimento e oportunidade. Foi assim até os dias de Malaquias. Não é diferente na minha vida e na tua vida. Para todo tempo, para toda época, para toda região, Deus sempre vai levantar um profeta para mostrar aquilo que Ele quer. Você precisa entender que aonde você está, você é um profeta de Deus. Aonde você andar, você é um profeta de Deus. Não pode mais olhar o erro e não falar nada. Mesmo que você fale, mas fale com carinho, ou fale com veemência, você é que vai entender e vai perceber aquilo que Deus quer para aquele momento. Porque o profeta é um porta-voz, o profeta é um condutor, é alguém que é emissário de Deus. Você não fala por si só. O que vale não é o que o profeta quer falar, é a mensagem que ele está entregando. O que vale não é o público, porque às vezes a gente, preocupado com quem vai falar, não vou falar isso não, porque senão nem vão me chamar mais aqui, não vou falar, porque senão fulano vai ficar emburrado. Olha, que fique emburrado com você. Meu Deus do céu. Perdão, pastor. Que fique emburrado com você, mas que você não deixe de entregar aquilo que Deus quer que entregue. Não deixe de entregar a mensagem de Deus. Fale, porque você é o profeta que Deus quer para a sua casa, para a sua família e para onde você está inserido. Por fim, a justiça de Deus, ela é sempre certa e a gente tem que entender e tomar cuidado com isso. Pastor Gilson, mais alguma observação, por favor? Você me permite, pastor? Claro. Não, assim, são tantas coisas, né? Assim, esse livro, por menor que seja, tem muitas nuances, tem muitos detalhes.
O livro é riquíssimo, né? Assim, Muito. Isso é E não só o livro. Então, o senhor também é rico. Imagina, Olha, você escutou o que ele falou agora? A gente está aí na 1. Imagina quando chegar aí na 2. 2, né? Vai ser melhor. São figura, pastor Jesus. Não, assim, Tem primeiro noção lugar, o tempo é de Deus, né? O tempo é de Deus. Sim. Por mais que a gente fique em crise, questiona, pondera, enfim, de fato, pondera e não aceita, mas Deus só age no tempo dele. Verdade. Que o tempo não é nosso. Aí a gente percebe, quando Deus age, o seu ato nunca é um ato exclusivo. A abrangência desse ato do agir de Deus envolve N situações. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão e lhe prometeu a terra de Canaã, Deus lhe disse, daqui a 400 anos, né? Porque a maldade dos cananeus ainda não encheu a minha taça. Então, Deus estava falando também com os cananeus. Quando Deus deu a terra de Canaã aos israelitas, ao mesmo tempo que Deus honrou, né, ou abençoou o povo de Israel, também abateu os cananeus. Quando Deus levantou o povo lá do Egito, ao mesmo tempo que ele manifestou amor para com o povo israelita, também abateu a arrogância dos egípcios. Né? Ao mesmo tempo que Deus aí agora, em relação a Naum, Deus tem uma palavra de consolação para o seu povo Judá, também abateu esse reino terrível da Síria. E essa demonstração que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, é uma questão inquestionável. E outra coisa importante, por mais que demore, a justiça dele será feita. Ponto. Isso. Não tem como fugir. Tá lá. Até esse mundo no qual nós vivemos e que hoje zomba de Deus, zomba da igreja, verdade, zomba dos evangélicos, desdenha, ridiculariza os princípios cristãos, mas este mundo que se levanta contra Deus, um dia se deparará com a sua justiça. A própria manifestação da grande tribulação se dobrará. É um prestar de contas desse mundo para com Deus, que não deixe sua palavra esquecida e jamais tomará o inocente, o culpado por inocente. A única forma de fugirmos da sua ira é voltarmos para Ele, em Cristo Jesus. Em Cristo, a sua justiça é cumprida, mas fora dele não tem jeito, por mais que demore, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Amém. E 1000 anos como um dia. Mas Deus jamais deixará de estar sentado no alto e sublime trono. E na hora certa ele vai julgar com reta justiça, né? Tanto que a Bíblia chama Deus de Altíssimo, né? Bom, um fato interessante que agora eu concluo, pastor. O pastor Gilson me trouxe a memória. Abraão, Gênesis 17:1, se eu não me engano, vai dizer assim: anda em minha presença, parte B do texto, anda em minha presença e ser perfeito, ou seja, ser irrepreensível. É isso que Deus espera de nós. Deus espera exatamente isso de nós, porque de uma maneira ou de outra, a justiça de Deus é sempre certa. Você entende que Deus colocou um profeta sobre a tua vida, sim ou não? Nós temos um profeta sobre a nossa vida, que é o pastor Silas, e nós temos que orar por ele, pedir a Deus para guardar ele, porque pensa, se eu e você somos perseguidos em casa, no trabalho, na internet, imagine o nosso pastor. Então nós temos que cobrir o nosso pastor de oração, porque ele tem sido um profeta para essa geração. Agora, não se esconda apenas nele. O pastor Silas é o nosso profeta, mas você precisa ser profeta na sua casa, para fazer com que Deus glorifique o nome dele na tua vida e na vida da tua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, que vocês possam ter um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, gratidão por tudo.